Tá de boa. Vamos lá. Tá meio baixo. E agora? Melhorou um pouco, quem sabe? Ou não? Posso botar esse troço mais perto aqui também. Quem sabe ajude. Assim. Vamos ver então. Tá. Vou tentar falar um pouco mais alto também, um pouco mais perto do microfone. Vamos ver o que que dá. Vixe. Tá. Vamos lá. Vamos conversar um pouco então. Vamos dar uma continuidade à nossa disciplina aqui. Primeiro, tá, o que que eu vou falar na aula de hoje? Eu vou só abordar um circuito que nós não tinha conversado ainda, que usa amplificador operacional, que está na nossa ementa, tá? Mais aplicado num exercício. E depois eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Utilizando os conceitos que a gente viu até agora, tá? Então, antes de continuar, só isso que está aí no slide para vocês, tá? É um perfil do Insta, é um perfil lá que eu acho bem legal, tá? Eles têm bastante dicas e coisas, curiosidades da engenharia elétrica em geral, mais precisamente parte de eletrônica. Tá? Esse perfilzinho no Insta aí é legal, quem tiver interesse de ver algumas curiosidades, ver ideias de circuitos, enfim, eles colocam umas explicações às vezes bem didáticas lá, tá? Então segue lá que é bem da hora. Tá? Outra coisa, eu tô colocando as aulas no YouTube, tá, gente? Tá, eu tô colocando o link lá no Moodle, a cada aula eu coloco o link da aula, mas tá tudo lá no perfil do YouTube já, tá bom? Se tiver alguma coisa lá, eu não assisto todos os vídeos antes de colocar, então me avisem se vocês tiverem algum problema, ou enfim, tá bom? Beleza, vamos lá. Então, o que que eu tenho que falar com vocês? Vamos pegar esse problema aqui como exemplo, que tá nas listas de exercícios, tá? Não sei se vocês viram lá que eu já coloquei as listas, que eu mandei no WhatsApp para vocês também, né? Vamos partir desse ponto aqui, é uma questão de ENAD, tá? Questão no ano de 2011, e que é a drenagem da engenharia elétrica, e eu quero chamar atenção nesse exercício de um ponto que a gente não viu na aula ainda, tá? Que tem que ver, tá? Primeiro, então ele dá uma contextualização nesse circuito, né? Que diz o seguinte, que parte do diagrama elétrico de um circuito, tá? Que faz o controle de um processo, utiliza esse circuito aí da imagem, tá? Que é um circuito com amplificador operacional, certo? Onde tu tem a entrada na esquerda, a entrada num sinal elétrico, então aqui na esquerda tu vai ter um sinal elétrico entrando, né, digamos que seja o VI, né, e tu tá interessado nesse VO aqui para controlar um certo processo lá que ele fala, né, ele faz um controle analógico. Então esse circuito que está aqui, ele é um controlador analógico, tá? Eu vou abordar isso um pouquinho mais depois que a gente deduzir o circuito aqui, mas eu acredito que vocês estão fazendo o controle 1 agora, né, ou quem já não fez, tá fazendo sistemas de controle agora. É isso, né? Todo mundo tá fazendo. Eu acho que ninguém ficou para trás, né, nessa turma. E daí isso aqui tem bastante a ver com os conceitos que tu aprende em controle, tá? Mas a ideia é o seguinte, isso que tá aqui, esse circuitinho que tá aqui, ele é um controlador, tá? E daí ele até fala no problema aqui, ó, isso aqui é um controlador proporcional integral, tá? Onde ele tem dois ganhos, um ganho Kp e um ganho Ki. E ele pergunta quais que são esses valores, tá? Para nós aqui, basicamente, o que a gente tem que fazer, na real, é achar qual que é a equação que descreve a tensão de saída desse circuito. Porque daí, identificando nessa equação quais que são os ganhos proporcionais e quais que são os ganhos integrais. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, num primeiro momento, é só achar essa equação do VO. Tá? E para achar a equação do VO desse circuito, a gente já tem ferramentas para isso, né? E quando tem mais de um amplificador operacional, a gente tenta, ou quando tem circuito com amplificador operacional, a gente tenta identificar aquelas estruturas básicas que a gente já viu, né? Se não se enquadra em nenhuma daquelas estruturas básicas, a gente vai para a metodologia da análise, que é basicamente aquelas duas características, né? A gente assume que as correntes de entrada do OP são nulas e que a tensão nas duas portas de entrada são iguais. E daí deduz quanto que é o ganho dessa estrutura que a gente não conhece. Nesse circuito aqui, ele é um circuito com três amplificadores operacionais, mas a gente pode dividir basicamente ele em cada um dos up-ops, né? Então a gente tem nesse circuito de saída, que seria
O 1, né, o micro 1 aqui que ele chama, o micro 1 isso aqui é um circuito conhecido, a gente já sabe, né, tem a realimentação negativa aqui, as duas entradas, isso aqui, para nós, a gente já viu, já deduziu, já sabe que ele é um somador, tá? Tem que bater o olho e saber identificar essa estrutura, tá bom? Esse é um circuito, a gente sabe o que que é. O que que ele está somando? Ele está somando a tensão desse nó aqui com a tensão desse nó, né? Então, digamos que isso aqui seja uma tensão, sei lá, V1 e essa aqui é uma tensão V2. Basicamente, o que esse circuito amplificador operacional está fazendo aqui, ele está somando a tensão desses dois pontos, tá? Lembrando, esse circuito aqui, como eu disse no início, isso aqui é um circuito controlador, tá? Ele gera uma tensão, que é um sinal, que é uma informação, que vai controlar algum processo, tá? Mas vamos continuar analisando aqui. A gente ainda tem o amplificador de baixo e o amplificador de cima, né? O micro 2 e o micro 3 aqui, tá? Assumindo que esse VI está entrando aqui nas duas portas, né? Porque ele está sendo aplicado nesse nó. Se a gente olhar o circuito de baixo, se a gente olhar esse circuito de baixo, a gente também já conhece essa estrutura. A gente já conhece esse circuito aqui, ó, que é um amplificador operacional com realimentação negativa através de um resistor e um resistor de entrada. Porta não inversora aterrada. Isso aqui a gente já conhece também. Isso aqui é um amplificador inversor, tá? Você lembra? Isso aqui é um amplificador inversor, é a estrutura do amplificador inversor. Então a gente já sabe matematicamente como que é esse de saída, como que é esse I2 aqui também, micro 2. Esse micro 3 aqui, ele envolve um capacitor, ó. Ele tem um capacitor na realimentação dele, ó. Ele tem realimentação negativa, né? Pino negativo aqui, porta inversora. Tu tem uma realimentação negativa, então tu tem estabilidade do ganho, tu tem uma equação que descreve a tensão de saída dele, tá? E só que o que que acontece é que a realimentação desse cara é um capacitor. Aí a gente não tinha visto até então circuitos que envolvessem capacitor. Então isso aqui não se enquadra nenhuma das topologias que a gente viu até agora. Se ele não se enquadra em nenhuma que a gente viu até agora, a gente tem que achar qual que é a relação entre a tensão de saída desse circuito aqui, o V1, né? Qual que é a relação dessa saída aqui por essa entrada. Porque daí a gente substitui essas duas relações na equação da tensão de saída e encontrou. Então, por exemplo, aqui nesse circuito somador, a gente pode escrever, né? Então, por exemplo, que aquela tensão de saída lá, ela é igual menos, né? O circuito somador inversor, tá? Como eu falei, existe um somador não inversor, mas a gente não viu, mas dá para deduzir também. Então aqui, por exemplo, o R1, né, o nosso resistor de realimentação. Então é menos o R1, que é o resistor de realimentação, que multiplica a soma das duas tensões de entrada ponderada pelos resistores de entrada, né? Então, por exemplo, soma das duas tensões de entrada, que são os dois V aqui, V1 e V2, cada um ponderado pelo seu resistor de entrada. Então, é a soma do nosso V1, que eu identifiquei lá no circuito, pelo resistor onde está o V1. Então, a tensão desse ponto aqui, um resistor R3, ó, esse aqui é o R3, R1 por R3, V1 por R3, mais V2 por R2. Tá? Então, essa aqui é a equação do último estágio. Ó. É a equação do último estágio aqui. Ele está somando essas duas tensões. Bom, do V2 a gente já sabe que é um inversor. O V2 a gente já sabe que é um inversor aqui. Então, eu já posso escrever que o V2 é a tensão de saída do inversor. E a tensão de saída do inversor é menos o ganho dele, né, que nesse caso aqui é o resistor de realimentação, que é R4 por R5, que multiplica a tensão de entrada, né, que é a entrada do próprio circuito aqui, é o próprio VI. Aí esse aqui é o V2, tá? Então o V2 vai ir lá dentro daquela equação. Já o V1 a gente não sabe ainda, certo? O V1 a gente ainda não sabe quanto que é, porque não é nenhuma topologia que a gente já deduziu o ganho, e o V1 é a saída dessa topologia aqui, tá? Essa topologia aqui, como o próprio nome do problema já fala, essa parte aqui é uma parte chamada integradora. Tá? Esse circuito aqui é um circuito integrador. Tá? E como que a gente chega na relação desse circuito, tá? Então, eu vou fazer a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada desse circuito, assim como a gente fez lá para os outros, né? Assim como a gente fez para o somador, assim como a gente fez para o inversor, que são as outras duas partes desse circuito, vou fazer aqui para o integrador também, tá? Então, o V2 vai lá dentro daquela equação, falta o V1. Então, se é o V1 é um integrador, vamos falar aqui do integrador agora, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo,
integrador. Como que é o integrador, tá? O circuito integrador, ele utiliza um capacitor como realimentação, tá? E só um detalhe, assim, ó, não existe só um tipo de amplificador integrador, tá? Não existe só um tipo de circuito amplificador integrador, existem variações, tá? Esse aqui é o mais simples deles. Existem uns que colocam também resistor na realimentação, enfim, né, que existem até uns com um circuito ativo no circuito, por exemplo, um transistor, algo assim. Tá, então aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um circuito básico de um amplificador integrador, tá? Esse é o circuito básico do amplificador integrador. Ah, observa que o quê? A gente tem a realimentação negativa, olha aqui, ó, a gente tem uma parcela da tensão de saída realimentando na entrada, né? Tem um elemento fazendo essa realimentação. Se tu tem esse elemento fazendo a realimentação, tu tem uma estabilidade de ganho, ou seja, tu tem uma equação que descreve VO. Existe uma equação matemática que descreve VO, se existe esse circuito realimentando, tá? Então, tu tem estabilidade de ganho, existe uma equação para VO. Se existe uma equação para VO, a gente pode achar essa equação. E para achar essa equação, a gente analisa esse circuito aqui, tá? A gente analisa ele matematicamente, com as técnicas de análise de circuitos. E para fazer isso, eu utilizo aqueles conceitos que a gente já viu, né? O quê? Que a corrente de entrada nas portas do up-op são iguais e que a tensão nos dois terminais dele também são iguais, tá? Ou seja, as correntes de entrada são zero, e P e N são zero, isso aqui devido ao circuito aberto virtual na entrada do op-op, que é a consequência da impedância infinita de entrada do op-op. É a nossa primeira condição de análise, vem da impedância infinita de entrada do op-op. A outra coisa que a gente sabe é que a gente tem que aplicar é que a tensão na porta não inversora é igual à tensão na porta inversora, tá? E isso aqui é a nossa segunda condição de análise, ela é consequência do ganho infinito do op-op. Tá, beleza. Isso aqui não significa que vai existir uma tensão ali, significa que se tu aplica a tensão numa porta, a tensão da outra vai ser igual, tá? E isso aqui, o nome disso aqui é curto virtual, tá? Lembrem disso. Tá, beleza. Aplicando esses conceitos, a gente sabe que a corrente que flui nesse resistor aqui vai ser igual à corrente que flui nesse capacitor, né? Então, por exemplo, IR e IC vão ser iguais, porque não desce corrente. Então, a gente já pode escrever direto isso. IR é igual a IC, tá? Sendo que C é a tensão no resistor pela resistência, né? Lembra? É sempre a mesma coisa, que é a tensão no terminal positivo menos no negativo. Só que a tensão no terminal negativo é a tensão na porta inversora, Vn. Só que Vn é igual a Vp. E Vp é zero nesse circuito. Então, eu já posso escrever direto aqui, ó, que IR, a corrente que circula no resistor, vai ser a tensão de entrada dividido pelo valor da resistência, tá? Porque a tensão aqui, nesse nó aqui, é zero, tá certo? E isso é igual a corrente no resistor, tá? E como que eu escrevo a corrente no resistor? Vocês lembram? Que a corrente no resistor vem da equação de braço do resistor, tá? Isso aqui ó, a gente escreveu através da lei de Ohm, né? A corrente no resistor, a gente escreveu em função da tensão no resistor pela lei de Ohm. Mas o que que é o equivalente à lei de Ohm para o capacitor, né? Qual que é a relação entre tensão e corrente no capacitor? A gente sabe lá no capacitor que a corrente no capacitor ela é proporcional à variação da tensão. O que significa isso? Que se tu tem uma corrente positiva no capacitor, significa que tu está carregando ele, né? Se tu põe uma corrente positiva nele, significa que tu está carregando ele. Se tu está carregando, tu está aumentando a tensão, certo? Então, se essa tensão está variando positivamente, a gente tem uma corrente positiva nesse capacitor. Se a gente tem uma corrente negativa, significa que essa tensão está diminuindo, né? Porque tu está descarregando. A representação matemática disso é essa equação que eu coloquei ali, né? Se tu está botando uma corrente positiva no capacitor, né? Significa que está injetando corrente nesse capacitor. Significa que tu está enchendo esse capacitor de carga. Significa que tu está carregando. Ou seja, significa que tu está aumentando a tensão. Se tu está aumentando a tensão, tu tem uma variação positiva.
Então é isso que essa equação está mostrando aqui para ti, ó. Se tu tem uma variação positiva, significa que tu tem corrente entrando no capacitor. E ao contrário, né? Se tu tem corrente negativa, significa que tu está tirando corrente, significa que tu está diminuindo a tensão. Então, se a variação de tensão é negativa, significa que tu está tirando corrente, ou seja, a corrente é negativa. E a relação entre a variação da tensão e a corrente é dada pela constância, então, por uma constante chamada capacitância. Tá? Então, essa é a equação da corrente no capacitor, né? Tem que escrever ela aqui. Tá? Então, ela é igual corrente no capacitor, é o capacitor mesmo que multiplica a variação no tempo da tensão. Só que qual que é a tensão que está sendo aplicada nesse capacitor aqui? Ó? É a tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. Aqui desse lado a gente já sabe que tem 0 volts, né? Aqui assim, nesse nó aqui a gente já sabe que tem 0 volts, porque é o próprio VN, né? A tensão no nó VN, tensão da porta inversora. Só que a tensão da porta inversora é igual a tensão da porta não inversora e a tensão da porta não inversora é zero. Então aqui nesse nó tu tem zero. Zero menos a tensão do outro lado. A tensão do outro lado é o próprio VO. Então é zero menos VO, ou seja, menos VO. Beleza? Se vocês estão falando alguma coisa aqui ou não. Deixa eu ver o chat. Não. Tá. Então, essa equação aqui vem das correntes. O que eu quero saber é VO, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó. VO é igual ao quê? Eu posso reescrever essa equação, então, isolando o VO ali. Então, eu posso passar o capacitor e o menos para o outro lado, por exemplo, né? Vai ficar menos VI dividido por RC é igual a derivada no tempo da tensão de saída. Eu posso reescrever tensão de saída igual menos 1 sobre RC integral dVi dt. Certo? Então, essa aqui é a equação, a equação da tensão de saída desse circuito. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma integral. Ó, a gente tem uma integral, então a tensão de saída é proporcional à integral da entrada. Né? Tu está integrando. Ele implementa fisicamente um integrador. Tá? Ele está integrando esse sinal de entrada. E ele é proporcional através dessa constante aqui, ó. Dessa constante aqui, que a gente chama da constante da integração. Tá? Esse aqui é a nossa constante da integração. É chamado KI lá na notação daquele problema. Tá? Esse aqui é o nosso chamado KI. Tá bom? Então, isso aqui é uma das formas de achar esse ganho, né? Isso aqui está representado, ó, observa bem que está representado no domínio do tempo, tá bom? Só que tem outra forma de achar isso aqui e no domínio da frequência. Por que que isso é importante também? Porque quando tu está falando de controle, a gente está falando basicamente no domínio da frequência, a gente não fala muito no domínio do tempo. E daí, para falar isso, eu quero chamar a atenção para vocês nessa estrutura que a gente tinha visto antes aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse circuito aí, ó, tá? Olha qual que é a similaridade entre esse circuito e o amplificador inversor que a gente já tinha visto. Fisicamente, né? Fisicamente, qual que é a similaridade ou diferença para o circuito que nós estava vendo antes para o amplificador inversor? A única diferença do integrador, que é esse cara aqui, para o amplificador inversor, é que o elemento de realimentação não é um resistor. Lá no inversor, a gente tinha um R2 aqui, ó, um RF, né? Aqui a gente tem capacitor. O elemento de realimentação do circuito é um capacitor. Essa é a diferença, né? Porque toda outra estrutura continua igual, né? É um elemento de entrada, a porta não inversora na referência e um elemento de realimentação. Sempre que tu tiver essa estrutura, ela é uma estrutura meio que padrão, tá? Ela é uma estrutura meio que padrão. Sempre que tu tiver essa estrutura, que na real é uma estrutura assim, ó, é uma tensão de entrada, um elemento de entrada, um elemento de realimentação, conectando a entrada inversora na saída, aí aqui é a tua tensão de saída, e aqui a referência. Sempre que tu tiver essa estrutura aqui,
onde isso aqui não importa o que que é, pode ser uma rede, pode ser, ó, o ZI, eu chamei de ZI e ZO, onde esse ZI pode ser só um elemento, que nem a gente viu aqui, ou pode ser uma impedância equivalente de vários elementos conectados entre si. Então, tu pode ter vários capacitores, por exemplo, em série, paralelo, uma rede, uma malha de resistores e capacitores, mas esse circuito vai ter uma impedância. Se tiver essa impedância realimentando a saída na entrada e tiver outra impedância na entrada e a porta não inversora na referência, sempre que tu tiver essa estrutura aqui, o ganho dessa estrutura, ou eu posso escrever VO, né, que é o que a gente sempre quer saber, é menos a impedância de saída pela impedância de entrada, que multiplica a tensão de entrada. Ou seja, o ganho dessa estrutura, o AV dessa estrutura, é menos ZO por ZI. Tá? Sempre que tu tiver essa estrutura aqui. Para nosso caso específico aqui, a gente tem essa estrutura do integrador. Ó. Só que o nosso ZI é o próprio R, né? Então, para esse caso aqui, o ZI é um resistor e o ZO é um capacitor, né? Só que, na real, o ZO, a impedância do capacitor não é C, né? A impedância de um capacitor não é C. Depende do capacitor, mas não é C. A impedância do capacitor é 1 sobre o quê? Vocês lembram? Quem é que lembra aí? Qual que é a impedância do capacitor? Nosso ZO é um capacitor. Tá? Aqui está o nosso ZO. Deixa eu ver se eu pego a caneta lá. No circuito aqui do integrador, isso, ó. Esse aqui é o nosso ZO e esse aqui é o nosso ZI. Tá? A impedância do capacitor é 1 sobre J ômega C, né? J2πc, J ômega C, tá? Então a gente pode escrever aqui na real, que é como o nosso ZO é um capacitor, então fica J ômega C, tá bom? E esse ômega aqui é o 2π, né? O que depende da frequência Isso, FC, exato. O ômega aqui, ó, é 2πf. Depende da frequência do sinal, tá? Mas isso aqui a gente ainda está representando em hertz aqui, né? Isso aqui a gente pode representar da seguinte forma. 1 sobre SC. Já viram essa representação? Tá? Onde S a gente está dizendo que está no domínio da frequência. Tá? Eu acredito que vocês já viram esse S, tá? Que é a representação do domínio da frequência. Eu acho que lá em circuitos a gente vê, né? Na parte de Laplace, resolução, lá, enfim. Tá? Mas a gente tem que o ZI é R e o ZO é 1 sobre SC. Então eu posso calcular o ganho desse circuito, ou melhor, eu posso calcular o VO aqui, né? Que o VO ele vai ser menos daqui, ZO, que é o nosso capacitor, então é 1 sobre SC, 1 sobre SC, dividido pelo ZI, que é R, tá bom? Eu posso reescrever isso aqui dizendo que VO é igual a menos 1 sobre SRC, tá? E essa representação aqui embaixo, em verde, ela é exatamente a mesma coisa que está ali em azul. Porque 1 sobre S... Opa, VI aqui, né? Faltou o VI aqui e faltou o VI aqui também. Tá? Porque 1 sobre S é a integral, né? 1 sobre S é a integral. Então, posso dizer que isso aqui é igual, na real, né? Menos 1 sobre RC, que multiplica 1 sobre S, que multiplica VI. Que é a mesma equação aqui debaixo, tá? 1 sobre S, no domínio da frequência, é a integral para nós. Tá? Isso aqui é a nossa integral. Então, aí que está o circuito integrador, tá bom? Onde o ganho desse circuito integrador está aqui na frente, ó. Isso aqui é o nosso ganho desse circuito integrador. Esse aqui é o nosso KI. Essa aqui é a integral, esse aqui é o sinal de entrada, tá? Representação no tempo e representação na frequência desse sinal. Tá? Então, a gente tem aqui, deduzindo o ganho do integrador, a gente chega nessas duas equações, que são iguais, uma na representação no tempo e outra representação na frequência. Tá bom? Então, agora a gente pode continuar resolvendo o nosso circuito anterior, né? Porque a gente escreveu lá, ó, o VI, o V2 era igual a um amplificador
inversor normal, que é o ganho dele, né, a tensão de saída dele, que é o V2, né, aqui o nosso V2, era a tensão de entrada, que multiplica o ganho dele, como é um inversor, é menos R4 por R5. Agora a gente está apto a escrever V1 também. O V1 para nós está aqui, ó, a tensão nesse nó, que é a saída do integrador. A gente escreve ele com relação à tensão na entrada, certo? Então, como é que eu escrevo a relação ali? É menos 1 sobre R, que é para no circuito é o R6, que multiplica o capacitor, que multiplica 1 sobre S, que multiplica a tensão de entrada, que é o próprio VI. Tá bom? Agora eu tenho uma equação para o V1 também. Tem uma equação para o V1, uma equação para o V2. Eu posso reescrever VO, né? Então, posso vir aqui e escrever que o VO, na real, vai ser menos R1, que multiplica, tá? E daí agora eu vou jogar lá dentro, ó. Quem que é o V1? É toda essa equação aqui, ó. Tá? Então, na real, ele vai virar o quê? Vai virar um mais aqui, né? Já vou multiplicar direto, tá? Já vou multiplicar direto. Vai virar um mais, que é esse menos com aquele menos de fora. R1 sobre R6C, que multiplica R3, que é o R3 que já estava lá, que multiplica 1 por S, que multiplica VI, mais a segunda parcela, que é o V2 por R2. Então, é essa equação aqui, dividida por R2. Então, vai dar mais, porque é o menos daqui com menos de lá, R1, R4, dividido por R2, R5, que multiplica a tensão de entrada. Tá? A gente chegou nessa equação aqui para a tensão de saída. Daí eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó. Observa que a tensão de saída agora, ó, ela é proporcional à tensão de entrada, sendo que ela dá ganhos diferentes para a tensão de entrada. Ela dá esse ganho aqui, que independe da frequência, e ela dá esse ganho aqui, que depende da frequência, certo? Esse ganho que independe da frequência a gente chama de Kp, nesse contexto aqui de controle, né? E esse ganho aqui que depende da frequência a gente chama de Ki, porque esse aqui é o ganho associado ao integrador e esse aqui é o ganho associado ao proporcional, certo? Entenderam isso? A gente só resolveu matematicamente o circuito. A parte associada ao integrador está aqui na frente e a parte associada ao amplificador de baixo está aqui no lado, tá? E quanto que fica numericamente esses caras, tá? Quanto que fica numericamente esses caras aqui? Alguém faz aí e me diz quanto é que dá. Quanto que dá o KI e quanto que dá o KP. É só substituir os resistores ali e o capacitor. Ninguém? Até puxar a calculadora, né? Vou eu puxar a minha aqui. Ninguém mesmo fez? Nossa, desistiram, né? Vou pegar uma calculadora aqui, vamos ver.
De manhã é foda. Ah, pera aí que eu tenho uma coisa aqui para botar para vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí. Ah, como é que é? Não dá mais. Putz. Não vou conseguir colocar. Que deu? Não dá para adicionar fundo. Ah, tinha feito um fundo tão legal para botar aqui para vocês. Não sei o que deu. Tá, e aí? Resolveram? Meu Deus. A dormida vem forte, tá? Nas minhas contas aqui, esse cara aqui vai dar 10 e esse cara aqui também vai dar 10, tá? Já esses dois ganhos aqui. Ou seja, tensão de saída, né? Na real, VO, assim, se a gente for reescrever, VO aqui, ó, ele vai ser 10 que multiplica VI dividido por S mais 10 que multiplica VI, tá? Isso aqui dá a letra B aqui, tá? Deixa eu botar uma seta aqui, ó. Tá. Então, tu tem os ganhos 10 e 10 aqui, né? Então, ele vai pegar esse sinal de entrada VI aqui, vai multiplicar o sinal por 10 e multiplicar pelo sinal, dependendo da frequência dele, por 10 por S, e vai sintetizar o VO, tá? Ele vai dar ganhos diferentes para o sinal, né? O que que significa essa parcela aqui, ó? Deixa eu ajeitar isso aqui, ó. Vou botar embaixo do S, ó. O que que significa esse 10 dividido por S aqui, ó? Significa que ele vai dar um ganho proporcional, independente do que entrar 10, constante, que é a segunda parte desse ganho, tá? E dependendo da frequência do sinal de entrada, ele vai dar um ganho diferente aqui, ó. Ele vai somar um outro ganho em função da frequência. Então, tu vai ter ganhos diferentes para frequências diferentes do sinal de entrada, tá? O que que é isso? Isso é a base de qualquer controlador, tá? E daí eu não sei se vocês já viram, daí agora eu vou dar um contexto para isso que a gente viu, tá? Essa é a resolução matemática desse circuito, tá? Eu queria conversar um pouco agora sobre o que que isso aí significa, tá? Tentar contextualizar com a disciplina de controle. Quando tu está estudando controle, quando tu faz um controle de alguma coisa, tu está interessado em manter um erro nulo, tá? É isso que tu quer fazer quando tu quer controlar alguma coisa. Então, por exemplo, se tu está controlando um valor de tensão, né, tu tem uma referência, tu sabe quanto que tu quer. Por exemplo, se tu quer 5 volts, a tua referência é 5 volts. Tá? Essa é a tua referência. Se tiver diferente de 5 volts, aquilo que tu está gerando, né, por exemplo, um circuito que está gerando tensão, se está diferente de 5 volts, tu viu que existe um erro e daí tu vai lá e controla. Não é assim que funciona? Ou ainda, por exemplo, tu quer controlar a temperatura da água, tá? E tu viu que a temperatura da água está fora daquilo que tu quer, digamos que tu quer manter 100 graus, tá? Tu viu que baixou de 100 graus, tu viu que gerou um erro, tu identificou um erro, né? Se ela baixou de 100 graus, tu identificou um erro. Se identificou um erro, tu vai lá e faz uma ação em cima daquilo para reduzir o erro. Então, por exemplo, pode ir lá e aumentar o fogo para reduzir o erro, né? Tu fez uma ação de controle no teu sistema para reduzir o erro. É sempre o teu objetivo como controlador é reduzir o erro, né? Então, por exemplo, tu quer manter a temperatura de um freezer em 0 graus, tá? O cara abriu a tampa, ou sei lá, aconteceu alguma coisa no freezer e a temperatura saiu do 0 graus, aumentou. O que que tu fez? Tu identificou um erro.
porque a tua referência é zero. Tu tá pensando, não, eu quero zero, essa é a tua referência. Se mudou, se subiu do zero, por exemplo, gerou um erro, né? Porque tu tá comparando o valor medido com o valor que tu quer, que é a referência. Tu compara esses dois. Se eles forem diferentes, vai gerar um erro. E dependendo do valor do erro, é a tua ação de controle. Então, por exemplo, lá no da temperatura da água, temperatura de um forno, seja o que for, tu viu que mudou a temperatura, tu queria 180 graus no teu forno. Tu viu que a temperatura baixou. Tu vai lá e aumenta o fogo para ela subir de novo, né? Tu identificou o erro, foi lá e fez uma ação de controle. Só que dependendo do quanto baixou, é quanto tu vai aumentar a temperatura, concorda? Se baixou, sei lá, 10 graus em 1 minuto, então tu vai dar uma ação de controle, tu vai lá e ajeitar o botão de uma certa forma. Tu pode levantar ele um pouquinho só. Ah, mas ele baixou 50 graus em 10 segundos. Tu vai lá e vai lacrar o botão para que ele volte mais rápido para o valor, né? Então, dependendo de como que o teu erro aconteceu, se ele é um erro grande, se ele é um erro pequeno, se ele é um erro rápido, se ele é um erro lento, né? Dependendo de como que esse erro está sendo gerado, a tua ação de controle vai ser diferente. Vocês estão conseguindo me acompanhar nesse raciocínio? Tu pode atuar no teu sistema de formas diferentes, né? Por exemplo, se tu fosse regular a válvula do fogão lá, tu pode aumentar tudo de uma vez, ou pode aumentar devagarinho, né? Ou pode aumentar tudo e depois diminuir um pouco, tá? Então, tu tem maneiras como fazer a tua ação de controle, tá? Mesma coisa, por exemplo, tu tá dirigindo numa estrada, a tua referência é a estrada, que tu fica em cima dela. Se a posição do teu carro está diferente da posição da estrada, tu gira o volante, né, para um lado ou para o outro para continuar em cima da estrada. A tua referência é a estrada. Se a tua posição não está igual à referência, tu gerou um erro. E dependendo do erro, é a tua ação de controle, né? Então, por exemplo, tu saiu muito da estrada, tu vai fazer uma ação de controle rápida para ele voltar, né? Tu vai girar bastante e bem rápido. Ah, mas ele saiu só um pouquinho, né? Tá indo só um pouquinho pro lado. Então tu pode girar bem pouquinho e bem devagar para ele voltar bem pouquinho e bem devagar pro lugar. Então, o que eu quero salientar aqui para vocês é que quando tu quer controlar um sistema, dependendo de como que é o erro que ele gera, a tua ação de controle vai ser diferente. Se o erro é grande, se o erro é lento, né? Dependendo das características do erro, a tua ação de controle vai ser diferente, tá? E quando tu está interessado em controlar um sistema, tu tá interessado em definir, tá, mas qual que é a relação entre as características do erro, né, se é um erro rápido, se é um erro grande, se é um erro lento, com a minha ação de controle. E essa relação é uma relação matemática, né? Se o meu erro variar rápido, ou seja, uma frequência muito rápida, né, ele aumentou muito rápido, eu tenho que calcular a minha nova ação de controle. Eu tenho que calcular o quanto que eu vou virar a direção e com que velocidade eu vou voltar a direção, né? Como que eu faço esse cálculo? Esse cálculo é feito pelas conceitos que tu vai aprender em controle, né? Em controle um, controle 2, enfim, controle avançado. Tu aprende a calcular o controlador, tá? Porque o controlador é uma equação matemática, que vai entrar erro nele e ele vai calcular a nova ação de controle, tá? Existe uma representação que a gente faz por diagrama de blocos, que é a seguinte coisa, ó. Imagina que o sistema que tu vai controlar, seja um forno, a temperatura no forno, ou seja, o nível de água numa caixa, ou seja, a posição do carro na estrada, esse sistema, a gente chama de planta. O nome que a gente dá para esse sistema é planta, né? Planta. Isso aqui é o sistema, é o que tu vai controlar, né? A planta é o seguinte, ela diz, é uma equação matemática que diz o seguinte, qual que é a temperatura, por exemplo, né? Imagina que seja o forno, né? Ele vai dizer para ti qual que é a temperatura em função do
nível da válvula, né, do registro do fogão. Ou ainda ele vai dizer para ti qual que é a posição do carro em função da posição da direção. É isso que a planta te diz, é uma equação matemática, geralmente denotada pela letra G, que vai relacionar para ti a tua variável controlada com a tua variável de controle, tá? Então aqui na saída dessa planta, na saída do teu sistema, tu tem aquilo que tu quer controlar, por exemplo, temperatura ou nível, tanto faz, né? Aquilo que tu quer controlar. E essa equação está te dizendo a relação matemática entre aquilo que tu quer controlar e aquilo que tu é capaz de mudar, né? Então, por exemplo, o, o registro ali do fogão, o botão do fogão, né? Se tu consegue girar ele tantos graus, é a entrada dessa planta. Geralmente a gente chama de U a entrada, né? Então, a entrada é aquilo que tu pode mudar no sistema. E a saída é aquilo que tu quer controlar, que tu quer manter regulado, né? Então, por exemplo, se for a temperatura, a tua entrada aqui é o registro, é a válvula, né? É o quanto que está aberta a válvula. E a saída é a temperatura do fogão. E qual que é a relação entre um e outro? Existe uma relação matemática. E essa relação matemática é a planta. É um modelo, né? Isso aqui é um modelo. E é uma equação matemática que relaciona. E a gente chama isso aqui de função de transferência, porque ele transfere aquela variável de controle, aquilo que tu é capaz de mudar, naquilo que tu quer mudar, né? É a relação matemática entre um e outro. Então, isso aqui, imagina, sei lá, se é o carro na estrada, existe uma relação entre a posição do carro e a posição do volante, tá? E só mais um detalhe, essa planta, essa relação, ela depende da velocidade, depende da frequência com que tu muda, né? Depende do teu S, isso aqui tudo em S. Porque se eu mudar mais rápido, eu vou ter uma resposta diferente de se eu mudar lento, certo? Então, basicamente é isso. Então, isso aqui é a tua planta, certo? Isso aqui é a representação matemática do sistema que tu quer controlar, onde na saída dele está aquilo que tu controla e na entrada está aquilo que tu pode mudar. Se for, por exemplo, a temperatura da água do chuveiro, essa entrada aqui seria quantos graus tu muda lá no registro, né? Quanto que tu gira o registro da água, por exemplo. E na saída, tu teria a temperatura da água. Existe uma relação matemática que correlaciona os dois. E isso é o nome dado função de transferência, esse G aqui. Tá, beleza, esse aqui é o sistema. É o sistema que tu está controlando, é a planta que tu está controlando. Mas como que tu controla ela? Tu precisa primeiro ler a saída, né? Então, por exemplo, tu tem que olhar quanto é que está a temperatura na saída, quanto que está a temperatura do forno, ou a posição do carro, tu tem que olhar quanto é que é, tu tem que olhar aonde que está. Então, tu pega uma amostra, que a gente diz. Isso aqui é uma leitura. Tu está pegando uma amostra da saída e está lendo a saída para ver se ela está de acordo com aquilo que tu queria ou não. Como que tu sabe se uma coisa está de acordo com aquilo que tu queria ou não? Aquilo que tu queria, como eu falei antes, a gente chama de referência, né? Então, por exemplo, o carro, a tua referência é a estrada, né? Tu quer que a posição do carro esteja igual à estrada, esteja igual à tua referência. Ah, tu vai assar um bolo e a temperatura do forno é a temperatura de 180 graus. Então, essa é a tua referência. Tu tem que comparar a temperatura com a referência, certo? Então, tu existe uma variável e tu tem que comparar essa variável com a tua referência. E comparar é basicamente calcular a diferença. E para calcular a diferença daquilo que tu está medindo com a tua referência, é uma subtração, tu calcula o erro, né? Então, a gente representa assim, ó. A gente faz uma subtração, então aqui na entrada, ó, menos, e aqui está entrando mais a tua referência. Então, a gente está calculando aqui o que a gente chama de erro. Dessa soma aqui, dessa subtração, melhor dizendo, a gente calcula o nosso erro, né? Um ezinho de erro aqui. O que que é o erro? É tu comparar aquilo que tu queria com uma referência. Então, por exemplo, a temperatura atual do forno, temperatura que o forno está, com a temperatura tua de referência, digamos 180 graus para assar um bolo, tá? Ou então, a tua referência aqui é a estrada, e aqui a tua saída é a posição do carro. Tu está comparando a posição do carro com a referência.
Se elas são iguais, se aquilo que tu queria tá igual à tua referência, o erro é nulo, o erro é zero. Beleza, show de bola. Mas, se existe diferença daquilo que tu tá medindo com a tua referência, se existe diferença, perdi meu mouse, aqui. Se existe diferença entre aquilo que tu queria fazer, por exemplo, a posição do carro, com a tua referência, existe um erro diferente de zero. Existe um erro. E esse erro ele tem uma certa amplitude, né? Existe um certo valor de erro e existe uma certa variação desse erro. Esse erro pode estar aumentando, esse erro pode estar diminuindo, esse erro pode estar constante, pode estar aumentando rápido, enfim, existe uma certa variação desse erro em diferentes frequências, certo? E em função desse erro, tu tem que calcular qual que é a tua nova ação de controle. Em função de quanto que deu de erro, tu vai lá e vai girar teu registro, vai aumentar ou vai diminuir? Em função do erro da posição do carro, tu vai girar teu volante. Ah, eu vou girar para a direita, para a esquerda, com que velocidade, quanto que eu vou girar, né? Qual o ângulo que eu vou girar. Isso é tua ação de controle, né? O quanto que tu vai atuar na tua planta novamente para o erro reduzir. E como que tu sabe o quanto que tu tem que variar, né, em função do erro? Como que tu sabe? Ah, o erro é 2 metros para a esquerda e aumentando a 1 metro por segundo. Quanto que tu tem que girar o volante para corrigir isso? Né? Existe uma equação matemática que calcula para ti a nova posição do volante ou a nova ação de controle para que o erro volte a ser zero. Teu objetivo é que esse erro volte a ser zero. E a equação que calcula isso a gente chama de controlador. Então aqui tem um bloquinho que a gente chama de controlador, que é uma equação matemática onde entra o valor do erro e na saída, né, entra aqui na esquerda o valor do erro e na saída sai a nova ação de controle, né? Então, por exemplo, aconteceu um erro da posição do carro na referência que era a estrada. Existiu um erro. O controlador, essa equação, vai calcular um novo valor da posição do volante para esse erro se tornar zero, porque daí tu gira o volante, se tu gira o volante, teu sistema volta para a posição, se ele volta para a posição certa, a referência vai diminuindo, o erro vai diminuindo com relação à referência, até que o erro se torne nulo, e então tu não muda mais a ação de controle. Tá? Então, o princípio é esse aqui, né? De tu fazer o controle de um sistema. A gente representa em blocos, representa matematicamente o jeito mais simples de representar dessa forma. Onde aqui está a planta, que é o sistema, e aqui está o controlador. E o controlador, ele também é uma função da frequência. Ele também é uma equação que depende da frequência, né? Porque esse teu erro vai variar de formas diferentes. Aquilo que eu te falei. O carro, por exemplo, ele está 2 metros fora da estrada, então ele está com um erro de 2 metros, e esse erro está aumentando com o tempo a tantos metros por segundo. Então esse erro está variando no tempo. Se ele está variando no tempo, ele tem certa frequência com que ele varia. Então ele tem uma frequência associada. E a equação que calcula a nova ação de controle, a gente chama de controlador. Então, aqui dentro desse bloco existe uma equação matemática que entra erro e sai a nova ação de controle. Essa nova ação de controle vai entrar no teu sistema e vai mudar a posição do carro. Essa posição do carro tu vai comparar de novo com a referência e vai calcular um novo erro. Ainda existe erro, o controlador vai calcular a nova posição do volante, que vai mudar novamente o carro e vai comparar novamente com a referência. Ó, zerou o erro, não tem mais erro, ele voltou para a estrada. Ah, então o controlador diz, ó, não muda mais aqui, então continua tudo paradinho até que aconteça outro erro, tá? Então existe essa representação aqui quer dizer mais ou menos isso para vocês, tá? Tu tem a planta, que é o que tu quer controlar, e o controlador, que é aquilo que controla em função do erro, tá bom? Essa é uma representação bem simples. A ideia daquele problema anterior é o seguinte: o controlador, aquele circuito que a gente resolveu, estava aqui, ó. Aquele circuito que a gente resolveu era essa equação aqui. Que o projetista fez? Ele viu lá que ele estava controlando uma certa planta. Eu não lembro o que, que era a planta que ele estava controlando. Tá? Eu não lembro o que, que era a planta. Ele estava controlando um certo negócio lá. E ele precisava aplicar uma certa tensão aqui, ó, lá no teu circuito, lá no que tu estava controlando. Por exemplo, se fosse um inversor, tu estava botando aqui uma referência de tensão para ele calcular a nova tensão de saída.
Mas o teu circuito que a gente resolveu estava aqui, ó, entre esses dois pontos aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, aquele circuitinho que a gente resolveu tá aqui, ó. Certo? Onde o projetista ele tinha calculado, ele tinha definido lá por leis de controle, né? Ele tinha projetado que o controlador, né? Que o controlador em S deveria ser um controlador PI, né? O que que é um controlador PI? É um KP que multiplica o erro mais um KI sobre S que multiplica o erro. Então, basicamente, isso aqui é um PI, tá? O projetista identificou, não, com o controlador PI eu consigo fazer com que a planta fique dentro do que eu queria, né? Que o erro zere. Isso aqui, da onde vem, é de controle, tá? Controle 1 ou controle 2, tu aprende a calcular isso aqui. Tu aprende a calcular qual que é o valor do KP e qual que é o valor do KI para ter a resposta que tu quer. Então, por exemplo, se eu botar um KP e um KI bem grande, eu vou ter um controle rápido, né? Mas se for muito rápido, eu posso dar overshoot na minha resposta. Enfim, tem várias características. Então, lá de controle, tu vai tirar os valores de KP e KI. E como que eu implementava matematicamente um circuito? Como que eu implemento essa equação matemática? Através daquele circuito que a gente viu lá, onde aqui na entrada tinha lá o VI, né? E aqui na saída tinha o nosso VO. Então aqui dentro, ó, tava aquele circuito que tinha um KP, que ele aplicava um ganho KP e aplicava um ganho KI, né? Então deixa eu voltar no circuito aqui, ó. Então tudo isso aqui, ó, é o que está lá dentro daquele bloco do controlador. Isso aqui é a maneira elétrica de tu implementar aquela equação que tem um KP e que tem um KI, tá? Isso aqui é o que está aqui dentro, tá? Que é o que está implementando a nossa equação. Nossa, dificuldade. Esse cara aqui é o que está lá dentro, tá? Só o que a gente escreveu lá foi na real. Ah, não, VO é igual a um KP que multiplica VI mais um KI por S que multiplica VI. Foi o que nós tínhamos colocado lá. Tá? Entendido isso aí mais ou menos? O que, que eu quis dizer para vocês? Aonde que está inserido aquele circuito que a gente acabou de resolver anteriormente? Aquele circuito é um controlador de um sistema em malha fechada. Isso aqui é um sistema em malha fechada. Onde esse sistema em malha fechada tem por função manter a tua saída igual a uma referência. Manter essa saída aqui igual a uma referência. E como que ele faz isso? Através de um controlador, onde esse controlador é uma equação, onde a entrada da equação é o erro e a saída é a ação de controle. E essa equação tu calcula lá pelas técnicas de controle. E como que tu implementa ela? Através daquele circuito é uma forma. Tu implementa ele de forma analógica através daquele circuito que a gente acabou de resolver. Tá bom? Entendido essa contextualização que eu quis dar aqui? Quem já tinha visto essa representação em controle já tinha se ligado dessa conversa que eu tive aqui com vocês? Ajudou uma coisa? Confundiu? O que que vocês acham? Não sabem nada. Nem estão assistindo as aulas do Wilton, né? O que que acontece quando vocês vão para controle, tá? Quando vocês chegam em controle, isso, quando vocês chegam em controle, ele começa a ficar muito matemático, né? Vocês começam a traçar board, começam a calcular muita coisa. Só que vocês têm que se lembrar o que que aquilo que vocês estão calculando ah, representa, tá? E é difícil de fazer essa ligação em controle porque a matemática é bem bruxa lá, tá? Então tenta lembrar dessa conversa que a gente teve aqui e tenta pensar que tem como implementar todo aquele monte de equação que tu vê lá para controladores através de circuitos eletrônicos. Ou ainda depois, né, depois talvez vocês não aprendam em controle digital, que daí implementa essas equações dentro de um microcontrolador. Só que daí a matemática é mais bruxa ainda, né? Tem as coisas de discretização, de amostragem, enfim. Daí é outra conversa, tá certo? Acho que eu fugi um pouco da disciplina aqui, mas é para tentar contextualizar, tá bom, pessoal?
Tranquiles, tranquiles. Tá, show. Agora é o seguinte, segundo momento da aula, tá? Deixa eu ver que hora é, não vi que hora era. Segundo momento da aula, esse problema aqui. Ali, aquele primeiro momento era para salientar para vocês o que, que é um integrador, né, como que ele funciona e tentar fazer essa mescla entre circuitos analógicos e circuitos de controle. Essa que era a ideia ali daquele problema, tá? Ah, aquilo ali é um integrador, tá? Esse nosso circuito aqui é um integrador, ó. Mas se eu quiser fazer um circuito que deriva o sinal de entrada, né? Por exemplo, eu quero implementar um controlador PID, né? O que a gente implementou aqui foi um controlador PI, o que a gente montou, tá? Que é tem uma parte proporcional e uma parte integral. Ah, mas daí eu lá como projetista eu quero um PID, para ter a resposta melhor eu quero ter um PID. PID tem a parte proporcional, parte integral e parte derivativa. Como é que eu implementaria uma parte derivativa nesse circuito? Como é que eu transformaria, ou montaria, implementaria, com um amplificador operacional, um circuito derivativo? Alguma dica? O que vocês acham? Se esse aqui é o integrador, como é que eu montaria um derivativo? Conseguem identificar esse padrão ou nem? O que vocês acham? Ninguém acha nada. Te liga nesse circuito aí que a gente colocou, ó. Para transformar esse cara em um derivativo, tá? Um circuito, esse aqui é um amplificador integrador. Se eu quiser fazer um derivador, se eu quiser fazer um derivador, basta eu trocar a posição do resistor com o capacitor. VO, VI. Isso aqui é um derivador, tá? Fica de tema para vocês achar qual que é a equação que descreve a tensão de saída nesse cara. Beleza? Adiante. Bom, eu quero passar esse problema aqui para vocês, tá? Porque esse problema é meio que uma aplicação dos conceitos que vocês já viram até agora, tá? Então imagina o seguinte, eu tenho um sistema, eu tenho esse sistema aqui, tá? Um circuito qualquer, um circuito, que eu conecto ele na rede. E eu estou interessado em medir nesse sistema e mostrar num display que está aqui embaixo, estou interessado em medir desse sistema e mostrar no display a corrente que esse cara consome, que na real é relacionado à potência, né? Então, quando eu ligar esse sistema na rede elétrica aqui, né, para alimentar ele, vai existir uma corrente, ele vai drenar uma corrente elétrica. E se eu quiser medir essa corrente elétrica e mostrar ela para o usuário num display? Ah, tá puxando 5 amperes, 10 amperes, sei lá, tá puxando uma corrente aqui, né? E eu quero mostrar qual é o valor dessa corrente no display. Como que eu faria isso, tá? Como que eu mostraria esse valor de corrente num display, tá? O que vocês acham que é a primeira coisa que teria que fazer aqui? Imagina, né? Eu vou ligar na rede elétrica aqui, né? Na rede, aqui é a rede elétrica, a tensão da rede elétrica. E quando eu ligar no circuito, vai existir uma corrente aqui, essa corrente, digamos que seja assim a corrente, né? Corrente senoidalzinha também. Digamos que seja isso aqui a corrente. E eu quero mostrar, por exemplo, o valor RMS. Eu preciso saber o valor dessa, eu preciso saber essa corrente aqui, tá? E eu quero informar ela num display. Como é que eu faria isso? O que vocês acham? Qual é a primeira coisa? O que vocês pensam de estrutura para fazer essa representação aqui? Para pegar esse valor aqui de corrente e colocar num display. Qualquer coisa, o que eu teria que fazer aqui para fazer essa amostragem no display? Se eu desse esse problema para vocês, ó, eu tenho esse equipamento e quero mostrar a corrente que ele consome num display. O que vocês pro, iriam propor da estrutura para fazer essa amostragem? Nem ideia. Nem ideia do que poderia ser feito.
Arduino S. Dá para usar um Arduino, né? Dá para usar um Arduino. Beleza, eu uso um Arduino, tá? Digamos que eu vou botar um Arduino aqui então, ó. Cadê? Digamos que eu vou pegar aqui e vou colocar um Arduino então, tá? Aqui o Arduino. Vou chamar ele de micro de... Vou botar um micro aqui, ó, para microcontrolador, tá? Vou usar um Arduino, tá? Beleza, o Arduino, ele é capaz de conversar com esse display aqui, e daí ele informa para o display o valor que ele tem que colocar. E como que o Arduino vai saber quanta corrente está cruzando lá naquele fio? Eu posso, por exemplo, pegar o fio e colocar numa entrada do Arduino aqui, e o Arduino vai ler essa corrente e informar no display? Pode fazer isso? Digamos que essa corrente aqui seja, sei lá, 5 amperes aqui. Vai explodir, né? Certamente isso aqui vai dar ruim, né? Se tu pegar a corrente que está alimentando um equipamento desses e jogar aqui no Arduino, vai dar ruim, né? Não pode fazer isso. Como é que eu contorno esse problema então? Como é que eu informo para o Arduino se eu não posso passar o fio dentro do Arduino aqui para ele saber qual é a corrente? O que vocês acham? Como é que o Arduino vai saber qual é a corrente que está passando lá? Bom, primeira coisa é o seguinte, ó. Isso, dá para usar sensores de efeito Hall, dá para usar. A ideia é que tu tem que usar algum sensor, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Não tem como tu informar esse valor de corrente direto para o Arduino. Um dos motivos é que o Arduino não lê corrente. O Arduino não tem entrada para corrente, né? Ou qualquer outro microcontrolador, ele não tem entrada para um valor de corrente, ainda mais um valor de corrente tão grande aqui. O que o Arduino lê são sinais de tensão. Então, tu pega, por exemplo, uma porta AD do Arduino, né, que é a porta de entrada, né, que faz a conversão analógica digital, ele lê uma tensão AD, por exemplo. Ele lê um valorzinho de tensão. Então, o que a gente precisa fazer para esse meio do caminho aqui é utilizar um cara aqui que pegue, que leia, né, que leia essa tensão aqui, que leia essa corrente, desculpa, que leia essa corrente, e informe para o Arduino aqui, por exemplo, um valor de tensão proporcional a essa corrente. Ele vai informar para o Arduino um valor proporcional a essa corrente, tá? E um tipo de sensor desses, né, eu redesenhei aqui, ó, um tipo de sensor que tu pode colocar aqui são sensores de efeito Hall, por exemplo, tá? Que são sensores isolados. Então, o que que acontece? Esse sensorzinho aqui, ó, a corrente vai passar por dentro dele e vai seguir reto, certo? A corrente vai passar por dentro dele e vai sair reto, e ele vai gerar, na saída dele, um valor de tensão proporcional a essa corrente. O que que significa? Que se essa corrente tem o formato senoidal, aqui vai ter um formato senoidal. O que que acontece? Se aqui, por exemplo, for 1 ampere, ele vai gerar uma tensão proporcional. Se aumentar mais um, ele vai aumentar mais um aqui também, tá? Proporcional que eu digo, por exemplo, 10 para 1, né, com uma relação de transformação. Então, tu precisa de um sensor, né? Então, pode ser um sensor Hall, pode ser um transformador de corrente, pode ser qualquer tipo de sensor aqui que seja capaz de gerar um sinal de tensão proporcional a esse valor de corrente aqui, tá? E um tipo de sensor é o sensor de efeito Hall mesmo, tá? Esse carinha aqui chamado, um deles, né, ACS712, tá? É esse chipzinho que está aqui. Para Arduino já existe, né, como é que a gente chama isso aqui? Não é expansão, mas ele já vem ajeitadinho aqui para te ligar ele em Arduino mesmo, né? Módulo, isso, perfeito. É um módulo para Arduino ACS712. É um sensor, tá? Um sensor de corrente. O que que esse sensor faz? Ele converte a corrente que passa dentro dele para um valor de tensão, né? Então, por exemplo, aqui tem a representação esquemática dele, né? O símbolo dele. Então, aqui é a corrente que a gente vai medir, ó. A corrente que passa do pino 2, né? Por exemplo, aqui, ó. Do pino 2, 3 e 4, ó. Ele botou em curto porque as correntes geralmente são altas, né? Então, tu põe mais pinos para conduzir essa corrente. Então, a corrente que passar aqui
ele vai gerar um sinal de saída, um sinal de tensão proporcional a essa corrente. Se aumentar a corrente, aumentou essa tensão, tá? Só um detalhe, ó, ele botou essa fontezinha aqui para representar, ó. Ele colocou essa fontezinha aqui para representar, para dizer que esse sensor ele é capaz de medir correntes CC e correntes CA, tá? Basicamente isso. Então a gente pode usar, por exemplo, esse sensor aqui, tá? O ACS 712, que ele já vem nesse módulo aqui para ligar em Arduino mesmo, tá? Beleza, se eu usar esse sensor de efeito Hall aí, eu fico com um circuito semelhante a esse aqui, ó. A corrente entra lá nos pinos de entrada do Arduino, ó, no Arduino não, do ACS, ó. Por exemplo, o pino 1 e 2 aqui, ele vai entrar nesses pinos 1 e 2, vai sair no pino 3 e 4. Então a corrente vai fazer esse percurso aqui. E na saída do Arduino aqui, ó, na saída, que é esse pino do meio aqui, ó, ele vai gerar uma tensãozinha proporcional a essa corrente que passa. Então, se essa corrente for triangular, aqui vai gerar um sinal triangular e a gente vai colocar na porta AD do micro, tá? E aí ele é capaz de ler aquela corrente que está passando. Na real, ele não está lendo a corrente, né? Ele está lendo uma tensão que é proporcional. Se essa corrente aumentar, aumentou essa tensão, ele sabe que aumentou a corrente lá, tá? Beleza, tudo tranquilo. Só que se a gente olhar para esse sensor de efeito Hall, né, esse ACS 712, como que ele funciona, né? O que que ele sintetiza de fato, tá? Na real, esse cara aqui, o ACS 712, ele faz parte de uma família de sensores de efeito Hall, ACS 712. Esse em específico que eu estou mostrando aqui para vocês, ele vai ter um ganho de corrente de 180 milivolts. Milivolts. O que que significa? Por ampere. O que que significa isso aqui? Que a cada 1 ampere que ele lê aqui na entrada, ó, a cada 1 ampere que ele lê passando por dentro dele, ele vai gerar na saída 185, na real, 185 milivolts, tá? Então é isso que ele quer gerar aqui, ó, 185 milivolts, tá? Ele gera uma tensão de 185 milivolts. Tem outros, né? Tem outros com ganhos diferentes, mas eu vou usar esse aqui nesse exemplo, tá bom? O que que significa? Então, por exemplo, se essa corrente aqui, ó, for uma corrente assim, ó, de 1 ampere de pico, tá? Se ela for uma corrente de 1 ampere de pico, 1 ampere, a gente vai multiplicar isso aqui por 185. Só que não é só isso. O ACS 712, esse sensor de efeito Hall, ele ainda soma um valor de offset de 2,5 volts. Aqui, ó, de 2,5 volts. O que que significa? Se tiver 0 amperes cruzando, ele vai largar 2,5 volts aqui no pino de saída dele. Ó. Aqui, ó, é a tensão de saída. Tensão de saída. Então, a tensão de saída vai ser um gráfico assim, ó. Aqui é a tensão de saída. Aqui é o 2,5. 2,5 volts. Então, ele vai largar 2,5 volts enquanto a corrente for zero. Quando eu colocar essa corrente aqui, por exemplo, ó, quando essa corrente passar nos pinos do ACS, na saída desse sensor, ele vai gerar isso aqui, ó. Se eu conseguir desenhar, ele vai gerar isso aqui, ó, tá? Em cima dos 2,5. Essa corrente vai gerar esse valor de tensão aqui. Sendo que aqui, ó, esse pico de tensão aqui vai ser os 2,5 mais a corrente no pico, que é 1, que multiplica os 185 milivolts. Tá? Deixa eu botar mais para a esquerda aqui. Ele vale, aquele pico ali vale 2,5 mais 1, que é a corrente, que multiplica 0,185, tá? Vai dar 2,685 volts esse pico aqui, ó, tá? Então é isso que o sensor faz, tá? Ele dá um offset de 2,5 volts e gera um sinal em cima desses 2,5 volts proporcional ao sinal de corrente, sendo que essa proporcionalidade é dada pelo ganho. Basicamente, o que ele faz, ele multiplica, daí eu coloquei aqui, ó, ele multiplica a corrente, tá? E é importante se lembrar que essa corrente é uma corrente em função do tempo, tá? Essa é a equação que o sensor de efeito Hall implementa. E o que significa essa equação? Que ele põe um offset, né? A gente chama isso aqui de offset de 2,5 volts,
e soma um valor proporcional à corrente que está passando nos pinos dele, tá? Beleza, se eu usar um sensor de efeito Hall, eu tenho isso, tá? E aí, o problema é o seguinte, imagina, deixa eu voltar na real, imagina que esse equipamento aqui, na real, ele está consumindo uma corrente, né? E essa corrente aqui que ele está consumindo, imagina que ela seja senoidal, porque está ligado na rede, né? O máximo que ele pode ter, digamos que é uma defasagem com a tensão, mas imagina que ele é isso aqui, e que ele tem um pico aqui, ó, de 10 amperes, tá? Imagina que ele tem um pico de consumo em 10 amperes. Imagina que isso aqui é a nossa corrente de entrada. E eu quero informar para o microcontrolador isso, eu uso o efeito Hall, como é que fica a tensão de saída do efeito Hall? Que a gente tem que o efeito Hall implementa isso aqui, né? Então, se lá na corrente de entrada está passando uma corrente senoidal com um valor de pico em 10 amperes, né, com valor de pico em 10 amperes, como que fica a tensão de saída do efeito Hall? A tensão de saída, isso aqui é a corrente, né? A tensão de saída do efeito Hall que está aqui, ó, ela vai ser nos 2,5, né? Vai ser os 2,5 mais 185 que multiplica a corrente. Se a corrente é 10, vai somar 1,8 volts, concorda? Então, em cima dos 2,5 aqui vai somar 1,8 volts. Ele vai ter isso aqui, ó. Se eu fizer 2,5, né, se a corrente for igual a 10 amperes, que é o valor de pico, eu vou ter 2,5 mais 1,85 volts. Isso aqui dá 3,5, 4,35 volts, é isso? Vai dar um valor de pico de 4,35 aqui, ó. Certo? E um valor de vale de 2,5 menos 1,85, né? Porque o vale aqui vale menos 10 amperes. Tá? Isso aqui vai dar... Quanto que dá isso aqui? Dá 2... Vai dar 1,5 menos... Não sei quanto é que dá aqui. Tá? Enfim, vai dar um valor aqui, tá? De cabeça tá difícil. Vai dar isso aqui, tá? Beleza. Tranquilo. Eu posso informar isso aqui direto pro meu Arduino. Posso informar. Só que daí eu quero fazer o seguinte. Ah, na real não é 10, né? Eu botei aqui que era 5. Tá? Eu refaço tudo as contas para 5 aqui, ó. 5, 5, tá? Daí não é 4,35, tem que refazer, tá? Recalculem isso aqui, tá? Porque eu botei que era 5 amperes aqui, ó, tá? Vai dar um valor de tensão aqui. Só que daí o que que acontece? Qual que é o problema que eu quero elucidar aqui para vocês? Assim funciona o efeito Hall. A questão é o seguinte, é que a porta D desse micro aqui, vamos supor que é outro micro, que não seja o Arduino, eu estou supondo que ela lê de 0 volts até 5 volts. Eu estou dizendo que a porta D desse micro vai ler de 0 a 5. Isso aqui é o tanto que ele consegue ler, tá? Que o microcontrolador consegue ler. E daí o que, que acontece no microcontrolador? Ele dedica bits para ler essa porta aqui. Tá? Ele dedica uma certa resolução para ler essa porta inteira. Então ele vai dividir esses 5 volts por tantos bits que ele vai fazer a leitura da porta D. A ideia é o seguinte, que esse sinal aqui, que o sensor de efeito Hall gera, ele tem uma variação muito pequena aqui, ó. Essa ondulaçãozinha é muito pequena em torno dos 2,5. É muito pequena quando comparado com o que tu pode ler. Isso que eu quero dizer, ó. Se aqui é os 2,5, tu tem uma variaçãozinha assim, ó. Tá difícil. Tem uma variaçãozinha assim, ó. Tu tem uma variaçãozinha assim. Então, o que eu quero salientar aqui é que o sinal de saída, que é essa ondulação aqui, ó, sinal de saída do efeito Hall, que é aquilo que tu quer ler, que está informando a corrente lá na entrada, ela está subutilizando a tua porta D. Porque tu não está usando todos os bits, porque tu não está usando toda a tensão da porta. A porta lê de 0 até 5, ela lê toda essa faixa aqui. Mas o teu sinal, ele está dentro dessa janelinha aqui, ó. Ele está dentro dessa janelinha. Então, eu estou subutilizando a minha porta D. Eu não estou usando os bits aqui e os bits aqui. Então, eu não estou utilizando a resolução completa. Se eu não estou utilizando a resolução completa, eu não estou lendo com fidelidade o meu sinal de entrada.
Então a pergunta aqui, o problema na real, é o seguinte, ó, que circuito que eu posso botar aqui no meio, considerando o que a gente já aprendeu, que circuito que eu posso pôr aqui no meio que vai entrar esse sinal aqui, né, que vai entrar o VO, que vai entrar esse sinal aqui, e aqui na saída eu vou ter um sinal que utiliza completamente a porta D. Ou seja, aqui na entrada eu vou ter aquele sinal em torno dos 2,5, só que com a variação pequena aqui, e essa variação é dada para 5 amperes de entrada, essa é a variação decorrente que vai dar essa variação aqui, através dessa equação. E eu quero que ele converta, que esse circuito aqui, ó, converta esse sinal para um sinal que vai de 0 até 5 volts. Eu quero que ele faça isso aqui, ó, que vá até 5 e caia até 0. Eu quero que ele utilize toda a porta D. Tá? Então, por exemplo, esse sinal aqui vai subir até uns 3, alguma coisa e vai cair até uns quase 2 aqui, tá? Não sei quanto é que é direito esses valores, tem que calcular aqui, ó, que é 1,5 vezes 5 mais 2,5 e 1,5 vezes menos 5 mais 2,5, tá? Eu quero que ele converta esse sinal aqui para esse sinal. Então, eu quero saber o que que eu coloco aqui dentro, que circuito que eu coloco aqui dentro, que vai entrar essa forma de onda, que vai entrar esse sinal aqui, que é a saída do efeito Hall, e vai converter para esse sinal aqui de 0 a 5 volts. O que que eu coloco aqui? Ah, esse é o problema para vocês resolverem. O que que eu coloco ali? Que circuito que implementa essa conta? Primeiro, que conta que eu tenho que fazer para converter esse sinal aqui nesse da direita? Para converter esse sinal aqui nesse aqui. Que conta que eu tenho que fazer? E depois, qual que é o circuito que eu implemento para fazer essa conta? Tá? Basicamente esse é o problema. Não sei se ficou claro, acabei me enrolando para explicar, mas ficou claro o que é para fazer? Imagina que a corrente do equipamento vai variar de acordo com essa forma de onda aqui bem na esquerda. A corrente do equipamento, que está descendo aqui, ó, certo? Que na real, lá na figura é essa corrente aqui, ó. Essa corrente vai variar de 0 a 5, tá? Até vou arrumar aqui, ó. Ela vai variar de 0 a 5, de menos 5 a 5, tá? Essa é a forma de onda da corrente. Aí isso aqui vai entrar em cima aqui no efeito Hall. O efeito Hall vai gerar uma tensão proporcional, que nem a gente tinha conversado, que é isso aqui, que ele vai variar em torno de 2 a 3, mais ou menos. Só que eu quero que essa tensão não varie de 2 a 3, eu quero que ela varie de 0 a 5, eu quero mudar o ganho, né? Eu quero amplificar esse cara. Eu quero saber o que que eu tenho que montar, que circuito que eu coloco aqui no meio para transformar a saída do efeito Hall nesse sinal aqui, tá? Basicamente é essa a pergunta. Tá? O grande objetivo de vocês é fazer esse sinal aqui, tá? O que que eu faço? Que circuito que eu posso fazer, tá? Entenderam o problema, gente? Entenderam o que que é para fazer? Não? Beleza. Tá? Então isso aí vai ficar de atividade para vocês. Próxima aula, a gente vai ver como é que ficou o de vocês, tá? Quem conseguiu resolver, quem não conseguiu, aonde parou, e daí vocês vão me trazer a solução disso aí. É para fazer matematicamente e simular no PSIM, tá? Simula para ver se deu certo, tá? O que que tu vai fazer lá no PSIM? Lá no PSIM tu vai dizer que na real existe uma fonte, né? Tu vai dizer que existe, que essa forma de onda aqui, que é a tua entrada do circuito, né, laranja, ó, a entrada do circuito laranja que está aqui, ó, que é essa forma de onda aqui, que é essa equação aqui para corrente igual a 5 amperes, ela vai ser uma fontezinha, tá? E daí tu vai definir o valor dela, certo? Tu vai definir lá no PSIM esse valor aqui, tá? E daí essa fonte aqui vai ter essa equação, sendo que aqui vai ser a corrente senoidal, né? Tu só implementa lá dentro o que que ela tem que gerar, que vai ser 2,5 na real de offset, 2,5 mais alguma coisa aqui que multiplica seno de ômega t, tá? Daí tu põe essa fontezinha na entrada, que é a resposta do sensor de efeito Hall,
né, que seria emulando essa tensão aqui, e me mostra que essa tensão está dando isso aqui. Tá bom? Tá, isso aí vai ficar de tema para vocês então. Tá certo? Isso aí é para tentar mostrar o que seria uma aplicação dos circuitos que a gente viu até agora, tá certo? É uma aplicação prática, né? Tu quer, basicamente, o que está sendo, que tu está querendo fazer aí é utilizar toda a capacidade do microcontrolador para poder ler uma entrada analógica, tá? Basicamente é isso. Tá certo, pessoal? Vocês não têm dúvida disso aí, não tem dúvida dos exercícios da última aula? Era isso aí. Próxima aula a gente dá continuidade. Tranquilos? Então, muito obrigado.